Minhas queridas do sétimo ano, tudo bem? Beleza? Então tá bom. Ó, essa semana, o estudo dessa semana, né? Nós vamos falar de algumas coisas muito importantes. Já estão vendo aí? Modernidade, Europa, peste negra e Covid. O que é que essas coisas têm em comum? Mais do que a gente pensa. Modernidade, não estamos falando dos tempos atuais, mas da Idade Moderna, o início das grandes navegações, as novas ideias da Europa. Mas lá também aconteceu uma coisa chamada peste negra e nós estamos vivendo aqui uma coisa chamada Covid. Vamos ver se a gente entende tudo isso dentro do contexto da história? Então vamos lá, prestem atenção nessa imagem, ela é terrível. Essa imagem é na verdade um quadro e ele foi pintado na Idade Média, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, já dentro daquelas características do Renascimento, né, já um quadro bem realista. Esse quadro se chama O Triunfo da Morte, 1562. Já dá para entender o que é que está falando esse Triunfo da Morte, né? O que seria esse Triunfo da Morte? Uma coisa terrível que aconteceu na Europa, começo da Idade Média, ou final da Idade Média, ou começo da Idade Moderna, que é a peste negra, ou peste bubônica, que é a mesma coisa. Se a gente for olhar os detalhes aí dessa imagem, é morte, corpos amontoados, sem lugar para enterrar, uma coisa realmente terrível. Eu acho que eu até dei um zoom aqui, isso. Acho que a gente consegue dar um zoom, aí dá para ter uma ideia, né, no detalhe aí da imagem, essa peste negra. E agora, se a gente for olhar uma outra imagem, sobrepondo a essa imagem, olha que terrível essa outra imagem. 2021, uma montagem que eu mesmo fiz aí, chamado Pandemia. Ou poderia se chamar coronavírus, poderia se chamar Covid-19. Né? Também muitas mortes, muitos corpos. Vamos dar uma entendida nisso então, no contexto aí? O que é que foi uma coisa, o que está sendo a outra coisa? Peste negra, também chamada de peste bubônica, aconteceu ali em meados do século XIV, causado por uma bactéria. Essa bactéria, ela tem uma coisa muito comum, muito semelhante aí com o que nós estamos vivendo hoje, é que as pessoas lá não tinham anticorpos para essa bactéria. Mas por que não tinha? No nosso caso é porque é um vírus, e é um vírus novo. Lá no século XIV era uma bactéria até antiga já. Era uma bactéria que dava, na verdade, uma pulga, essa pulga que era o vetor. E a pulga ficava em um rato. E o rato transmitia isso, às vezes o xixi do rato, a urina do rato, transmitia essa bactéria. Acontece que essa bactéria ela já era comum na Europa. Por quê? Porque ela começa a vir nos navios. Os navios que chegam do Oriente, eles começam nos porões de navio pela falta de higiene, né? Não só durante as grandes navegações, mas a Europa toda na Idade Média ainda não tinha condições sanitárias, né, adequadas. Então, quando chega essa bactéria e pega os europeus com os anticorpos desprevenidos, se é que a gente pode dizer assim, e com toda a falta de higiene ali, acontece uma grande tragédia. Na verdade, junto com a gripe espanhola, uma das maiores tragédias do mundo foi a peste bubônica. Ela matou entre 75 milhões a 200 milhões de pessoas. Essa diferença é muito grande porque alguns historiadores falam de um momento específico, olha, matou aí quase 80 milhões, mas depois, com estudos mais aprofundados, alguns historiadores chegam a falar em 200 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, mais ou menos aí um terço da população da Europa lá em meados do século XIV. Não é só a questão da higiene, né, mas também falta de informação e falta de recursos. As pessoas não tinham informação, as pessoas não tinham uma medicina avançada lá na Europa do século XIV. As pessoas eram muito negacionistas, olha que você vai ouvir essa expressão muito atualmente, né? As pessoas falavam, é castigo de Deus, é assim mesmo, não adianta fazer nada, ou então vamos tomar
limão, na época eles falavam que o suco de limão curava e que seria um tratamento precoce aí, né, para essa peste negra, e a peste devastou, então, grande parte, varreu da Europa um terço da população, entre mulheres, homens, crianças, uma coisa terrível. Então, lembrando que isso veio nos porões dos navios, então está ligado às grandes navegações, que está começando lá no começo da Idade Moderna, já estava começando novas ideias, renascimento comercial, renascimento cultural, mas ainda havia uma série de coisas que eram ultrapassadas, que eram medievais na Europa e que acabaram contribuindo para que essa doença, né, causada por uma bactéria, a peste bubônica, fosse aí, então uma coisa tão terrível. Hoje, a Covid, né? O que é a Covid? Né? Também chamado de coronavírus, né? Coronavírus e já a cepa 19, né? Em 2019, agora, 2 anos atrás, foi identificado aí o primeiro caso lá na China e já matou quase 400 mil pessoas até esse início de 2021. Nós não estamos falando de um número pequeno, não. 400 mil pessoas não é no mundo, não. É no Brasil. Então, pensa bem. Tá certo que eu estou citando aqui o Brasil, porque foi um dos piores casos no mundo. O Brasil está sendo considerado o grande vilão do mundo, os que está com mais dificuldades de combater aí essa pandemia. O que é pandemia? Pandemia é quando atinge o mundo todo. Mas então essa imagem, por exemplo, é do Brasil, de cemitérios do Brasil, né? É causado por um vírus e causa infecções respiratórias graves. Então, se a gente for comparar essas duas, a gente vai ver que tem algumas coisas muito semelhantes e algumas coisas diferentes, né? Claro que só não é uma tragédia maior no mundo, é porque nem todo mundo tem essa ignorância, esse negacionismo. Existe um avanço da ciência muito grande. Para se ter uma ideia, demorava-se de 5 a 10 anos para se desenvolver uma vacina, e agora, nesses últimos, menos de 5 anos, estão sendo desenvolvidas várias vacinas no mundo, né? Vários institutos, várias universidades desenvolvendo vacinas. Mas claro que ainda precisa muito de distanciamento social, uso, condições de higiene mínimas, né? Isso é parecido lá com a Idade Média. A gente, por que tem que passar álcool gel? Na verdade, o álcool gel na mão é quando não tem água. Lavar bem as mãos com água e sabão, né? Higienizar bem, isso já evita bastante vírus. Esse vírus, então, não é uma bactéria, ele também não está no ar, ele é causado aí por esse spray, né? Do espirro, da fala, né? Por isso o uso da máscara é muito importante, por isso a distância entre as pessoas é muito importante. Esse é o motivo que nós não estamos tendo aulas presenciais. Então dá para se ter uma ideia, uma comparação aí do que foi a peste negra e do que está sendo essa pandemia da Covid ou coronavírus 19, e principalmente aqui no Brasil, nesses números aqui do Brasil. Muito bem. Interessante que o progresso e o perigo vieram pelo mar. Voltando lá na questão da peste negra, as grandes navegações vão trazer um monte de novidades, um monte de recursos, porque está começando uma globalização ali, está começando a Europa, que nem tinha conhecimento de outros continentes, quando começa as navegações, começa a fazer um certo comércio, começa a receber já seda da China, especiarias da China, da Índia, e vem pelos navios. Então vem o progresso, mas também vem o perigo, vem essas doenças. A globalização hoje no mundo também, né, uma doença que às vezes acontecia só na China, só na Índia, a gente ouvia falar de muito longe. Hoje, com a globalização, com o maior contato do mundo inteiro, transforma-se num problema mundial. Bom, lá na Idade Média, terminou a Idade Média, começou a Idade Moderna, começam então as chamadas grandes navegações, né? Essa imagem é bem ilustrativa de uma ideia que o homem medieval ainda tinha do mar, né? Se ele achava que a Terra era plana, então ele achava que em determinado momento o mar se acabava, tinha um grande abismo e os navios podiam cair lá dentro. Então, durante muito tempo, eles não faziam grandes navegações, faziam navegações apenas em volta ali, né, no litoral da Europa, mas depois, por isso que chama grandes navegações, depois eles começam a contornar as costas da África e tal, e começam a fazer viagens maiores, né? A gente vai ver depois do século XV, a gente vai ver as descobertas e tal. E aí, eu acho que a questão dos mapas ilustram bem o que foram essas mudanças, né?
olha essa primeira figura, isso é um mapa, né? Se parar e prestar bastante atenção aí, vai ver que tem uma representação, parece um bicho, mas na verdade já é um mapa em que mostra a Terra, mas do jeito que eles imaginavam, ou do pouco que eles haviam mapeado do mundo. Essa grande extensão de terra maior, como se tivesse uma bota de cabeça para baixo aí, e que eles imaginavam que tinham algumas terras aí, todo o resto seria Europa para eles, Europa e Índias, que era tudo junto para eles, que era o que eles conheciam, e eles começaram a contornar as costas da África, então tinha ali o desenho que poderia ser a África, parecendo essa bota virada de ponta cabeça aí. Isso é um mapa de 1489. Qual era a utilidade dos mapas? Justamente para ajudar os próximos navegadores. Cada navegador que saía ia desenhando ali, olha, achei aqui uma enseada, uma baía, uma terra nova, uma ilha, um continente, e aí ia aumentando as informações e fazendo mapas melhores. Como as grandes navegações mudaram a visão do mundo. Estou mostrando esse mapa de 1489, né? Um pouquinho antes de 1500. Pouco tempo depois, ó, esse próximo mapa aqui, que está aqui do lado, aqui, ó, deixa eu abrir ele aqui, isso. Esse próximo mapa aqui, ele é de 1570. Ele não é nem tanto tempo depois assim, né? Vamos falar em casa de 50 anos, meio século, hein? Olha que mudança esse mapa, né? Esse mapa já aparece ali os meridianos, como nós conhecemos hoje, e olha a maior diferença de um mapa para o outro é o formato dos continentes e a quantidade de continentes, né? É bom lembrar que esse lado da tela, que eu sei do lado direito da tela, é o que eles conheciam mais ou menos. A África, agora já um pouco mais delineada, a Europa em cima, mas aí já aparece terras ali que seriam a Ásia. No início eles chamavam esse continente de Eurasiano, né? Porque não tem um oceano separando a Europa da Ásia. Então, tudo que eles conheciam. Agora, todo esse lado esquerdo era totalmente desconhecido. Esse era um novo continente. E novo continente que é esse? Nós sabemos hoje é a América, né, onde nós estamos. Mas o continente americano nem era conhecido por eles antes, aí só depois das grandes navegações que eles conheceram. Tá? Uma outra mudança aí nessa modernidade é a forma de pensar. Se eles estão navegando, eles estão olhando mais para o céu, eles estão fazendo mapas, eles estão observando, né, o movimento dos astros e da noite, e começa a ter o renascimento cultural, então começa a ter o quê? Algumas teorias. Olha que interessante essa figura em movimento aí, né? Vê se você consegue identificar. Olha bem, né? Você tem aí movimento de astros, opa, é parecido com o sistema, né, solar que a gente conhece, mas tem uma coisa diferente aí, não tem? Isso é uma teoria, né, que existia na Idade Média, chamada teoria geocêntrica. Geo é terra. Geocêntrica, a terra no centro. Opa, ali no desenho, a Terra que está no centro ali. E tem várias órbitas, que eles não chamam de órbitas, eles chamam de esfera. Esfera do Sol, esfera de Saturno. E é como se tivesse o Sol e todos os outros planetas girando em torno da Terra. É assim que eles achavam que funcionava. E parecia assim, né? Se o homem da Idade Média acordava cedo, via o Sol nascendo lá num ponto, depois, meio-dia, via o Sol lá no centro do céu, em cima da cabeça, e depois lá do outro lado, opa, peraí, o Sol está girando em torno da gente. Eles não tinham ciência, então o que parecia ser, para eles, era. Então essa é a teoria geocêntrica. Claro que com o renascimento cultural mudou-se essa forma e criou-se uma nova teoria que é aceita até hoje, né, que é justamente essa daqui, a teoria heliocêntrica. Agora sim, né? Esse desenho não está mostrando todas as órbitas aí, mas já é um desenho que já mostra uma órbita elíptica. O que significa isso? Que existe um sistema chamado sistema solar. No centro desse sistema estaria o Sol, uma estrela de quinta grandeza aí chamada Sol, e orbitando em torno dele todos os outros planetas. E aí aparece bem nitidamente o planeta Terra. Interessante, que não é um círculo, não é uma esfera, né? Essa órbita é chamada de elíptica, ela é oval. O que tem isso? Vai aparecendo algumas datas ali, de vez em quando aparece 22 de dezembro, 21 de março, 22 de junho, 23 de setembro. Seria aquele movimento de translação, onde a Terra demoraria aí um ano para dar essa volta em torno do Sol, e em cada momento do ano, né, em junho, depois em setembro, depois em dezembro, depois em março, cada vez estava em uma posição diferente com relação ao Sol.
Então isso vai estabelecer as estações do ano. O Sol vai iluminar um hemisfério diferente da Terra. Então, enquanto aqui no hemisfério, nós estamos no hemisfério sul, enquanto aqui nós estamos na primavera, lá eles vão estar no verão. Por quê? Porque além dela fazer esse giro, dá para perceber nessa figura, nessa imagem também, que ela faz um giro em torno do próprio eixo. Parece que tem até um espetinho fincado na Terra. Ele não existe de verdade, esse espeto, que é, na verdade, só para mostrar como se fosse um eixo, esse eixo imaginário, em que a Terra vai girando em torno dela, um movimento de rotação, demora aí 24 horas, demora um dia, né, para girar em torno de si mesmo, e um ano para girar em torno do Sol. Essa é a teoria heliocêntrica. Olha que interessante entender da história, né? Tantas mudanças desde a Idade Média, chegando na Idade Moderna, a forma de ver o mar, a forma de ver o céu, tudo vai modificando e começa então toda a modernidade, que traz então, como a gente viu, tanto vantagens quanto desvantagens, tanto grandes realizações quanto algumas tragédias, né? Então aí a gente está aí agora no auge então da Idade Moderna, com todo o conhecimento que essa Idade Moderna trouxe, tá bom? Então é isso, né? Por hoje é isso. Beijão para vocês. Fica com Deus.